Desde criança, a gente sempre escutou aquelas histórias de crianças que foram criadas na selva. E, de fato, esses casos são mais comuns do que vocês imaginam. Não aconteceu apenas um caso isolado. Aconteceu várias vezes, com crianças diferentes. São pessoas que cresceram sem a criação dos pais humanos, mas receberam todos os cuidados de animais selvagens, que, mesmo sendo irracionais, consideraram a criança membro do grupo em que viviam. Para quem não sabe, eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês alguns casos de crianças que foram adotadas por animais. O primeiro caso é de uma mulher cambojana que surgiu da selva na província de Ratanakiri, no dia 13 de janeiro de 2007. Tudo aconteceu quando uma família que morava em uma vila local alegou que a mulher era sua filha. Segundo a família, a mulher tinha nascido em 1979, mas havia desaparecido há 19 anos atrás. O pai e a mãe disseram que reconheceram a mulher por causa de uma cicatriz nas costas e afirmaram que ela desapareceu na selva quando tinha por volta de 8 anos de idade, enquanto acompanhava o pai ao pastorear búfalos. A mulher chamou a atenção de toda a imprensa internacional depois de surgir suja, sem roupas e muito assustada. Ela tinha saído da selva e parecia estar lá há muito tempo. Na verdade, ela apareceu quando um morador local percebeu o desaparecimento de alguns alimentos da sua casa. Ele então armou uma armadilha com seus amigos e acabou capturando a mulher. E vivendo tanto tempo assim na selva, ela tinha dificuldades para se adaptar à vida civilizada. Quando foi encontrada, a mulher sabia dizer apenas 3 coisas: pai, mãe e dor de barriga. Mas mesmo voltando para sua família, ela já tinha se acostumado com a vida na selva, tanto que tentou fugir várias vezes da casa dos pais. Sua mãe disse que tinha que vestir as roupas na filha frequentemente, pois ela não se acostumava a usá-las. Em 2010, ela finalmente conseguiu o que queria. Segundo informações da BBC, ela fugiu em maio daquele ano e, desde então, nunca mais conseguiram mais informações sobre seu paradeiro. Outra história chocante é de uma mulher chamada Marina Chapman. Na ficção, Tarzan foi criado por macacos. Na vida real, Marina Chapman também foi criada assim. A britânica tem uma história surpreendente e não tem nada a ver com o conto de fadas. Hein? Em 1954, ela alega ter sido sequestrada quando ainda era criança. Só que quando seus pais pagaram a recompensa pelo resgate, ela foi covardemente abandonada na selva. Sendo uma criança indefesa, ela foi acolhida por um grupo de macacos prego. Como instinto de sobrevivência, ela passou a copiá-los na forma de se alimentar e agir, e às vezes se alimentava comendo pássaros e coelhos. Durante longos 5 anos, ela foi criada pelos animais selvagens, até que finalmente foi encontrada por alguns caçadores. Mas esse ainda não é o fim da história de Marina. Em vez de ajudá-la, os caçadores a venderam para um bordel. E ela só conseguiu escapar alguns anos depois, indo viver na rua. Depois, ela embarcou ao Reino Unido e passou a morar na Inglaterra. Em 1977, ela se casou com John Chapman. A história da menina que foi criada por macacos está no livro autobiográfico The Girl with No Name, ou A Menina Sem Nome, em tradução livre. Viram como histórias de pessoas criadas por animais não são tão incomuns assim? Olha só, outro caso que eu poderia citar é de um garoto que foi encontrado em junho de 2012. Ele foi descoberto por assistentes sociais russos, mas diferente dos casos anteriores, ele vivia com ovelhas, por causa de sua mãe. A mãe do garoto simplesmente o trancou com os animais e, desde então,
passou a dormir e até a brincar apenas com as ovelhas que ficavam trancadas com ele. Só que a gente sabe que crianças tão novas precisam de cuidados especiais. Sua alimentação era precária. E quando foi encontrada, a criança estava desnutrida, não sabia falar nada e agia mais ou menos como os animais com quem convivia. Pense em algo, como se sua mãe tivesse te criado junto com seu cachorro, te dando ração e colocando você para dormir fora de casa todos os dias. Será que você cresceria pensando que era um cão? A criança foi identificada como Sasha e estava na cidade de Rostov, na Rússia. Quando chegou ao hospital, ela parecia ter medo dos adultos. Não sabia o que fazer com os brinquedos que lhe eram dados e se recusou a dormir num berço. Ou seja, ela ainda não tinha tido uma vida social e não sabia se comportar na frente de tanta gente. Os médicos confirmaram que o desenvolvimento da criança tinha sido afetado por ter vivido no local com os animais. As autoridades retiraram o direito de guarda da mãe, identificada apenas como Marina. Mas que tipo de ser humano seria capaz de fazer isso com seu próprio filho, hein? Como eu disse, isso é mais comum do que vocês imaginam. Outro caso parecido com esse foi de uma garotinha, encontrada na Sibéria, no ano de 2009. Natasha Mikhailova tinha apenas 5 anos de idade quando foi encontrada. Ela andava como um cachorro, lambia a comida, bebia usando apenas a língua e se comunicava latindo. O motivo? É óbvio. Ela tinha sido criada por cães. Ela morava com os pais e os avós, mas as autoridades disseram que provavelmente ela nunca tinha saído de casa. Ela foi encontrada depois da denúncia de vizinhos e estava com roupas rasgadas, sujas e cercada por cães e gatos. Natasha, que foi apelidada de Mowgli, foi para um centro de reabilitação, onde especialistas ficaram chocados com a maneira como ela pulava em humanos e brincava como um cachorro. A chefe de polícia, Larissa Popova, uma das primeiras a entrar no apartamento, disse que os cães tentaram protegê-la. As autoridades também disseram que os pais, provavelmente, não faziam contato com a criança há 2 anos e só se preocupavam em alimentá-la junto com os animais. Em dezembro de 2007, outra criança criada por animais foi encontrada também na Rússia. A criança foi encontrada na região de Kaluga, na Rússia Central, e era um menino, que recebeu o nome de Lyoka. Ele parecia ter cerca de 10 anos, não falava russo e exibia um comportamento diferente. Alguns moradores o encontraram em um covil de folhas, em uma época em que as temperaturas estavam congelantes. Ele tinha unhas extremamente compridas, andava de 4, rosnava e até mordia, ou seja, ele tinha aprendido exatamente como viver como um lobo. O garoto foi levado a um hospital, onde teve os devidos cuidados com as unhas e ganhou refeições nutritivas. Só que depois de cerca de 24 horas no hospital, o garotinho fugiu e nunca mais foi visto. Existem alguns registros fotográficos de quando ele estava no hospital, mas essa foi a última notícia que conseguimos encontrar sobre ele. Será que ele voltou a viver na selva como um lobo? Eu fico me perguntando quanto tempo será que uma pessoa teria de vida útil na selva, já que lá ela está isolada, sem acesso a nenhuma vacina, medicamentos ou outras coisas essenciais. Em um outro caso, que coincidentemente também aconteceu na Rússia, um garoto chamado Ivan Michukov viveu com lobos entre os 4 e 6 anos de idade. Nascido em 1992, Ivan fugiu de casa para escapar do namorado alcoólatra de sua mãe e acabou na selva, em uma matilha de cães selvagens. Com o passar do tempo, o garoto ganhou a confiança dos animais
E, eventualmente, segundo a história conta, ele se tornou o líder da matilha. Na última vez em que Ivan foi capturado, ele resolveu não mais fugir. O garoto reaprendeu a linguagem rapidamente, e mesmo depois de um tempo convivendo com humanos, ele ainda sentia a falta de viver com os cães, pois era com matilha que ele tinha encontrado cuidados e carinho. Os invernos em Moscou são extremamente severos, e os cães o ajudaram a superar o frio e as condições difíceis. Mesmo assim, com insistência, Ivan conseguiu se adaptar à civilização. Ele estudou em uma escola militar e serviu no exército russo. Sua história ficou famosa em todo o mundo, e ele chegou a ir em alguns programas de televisão para dar entrevista. Um dos casos mais antigos e famosos é os das garotas Amala e Kamala. As garotas foram encontradas em 1920, na Índia, e até então tinham sido criadas por lobos. Esse caso é controverso, pois muitas pessoas na época afirmavam que a história tinha sido inventada para arrecadar dinheiro para o orfanato onde as crianças foram abrigadas. Mas nunca surgiram provas de que a história era mentirosa. Quando foram encontradas, médicos estimaram que Kamala tinha 8 anos de idade e Amala cerca de 2 anos. As meninas tinham mandíbulas deformadas, caninos alongados e olhos que brilhavam no escuro, assim como dos lobos. Vivendo com humanos, Amala acabou morrendo 1 ano depois de ser encontrada. Kamala viveu até 1929, quando tinha aprendido a andar em pé e falar algumas palavras. Bom, esses foram alguns casos de crianças que foram criadas por animais. E você, conhecia todos esses casos? Nos vemos na próxima. Tchau!